Quais são as vantagens de viajar para o Japão sem visto? O Japão é um destino fascinante, que mistura tradição e modernidade, cultura e tecnologia, natureza e urbanismo. Mas muitas pessoas pensam que viajar para o Japão é muito caro, complicado ou burocrático. A boa notícia é que isso não é verdade, pelo menos para os cidadãos brasileiros. Desde 30 de setembro de 23, o governo japonês concedeu isenção de visto de curta permanência para os brasileiros que desejam visitar o país por até 90 dias, seja turismo, negócios ou trânsito. Isso significa que você não precisa se preocupar com a documentação, as taxas ou as filas nos consulados para obter o seu visto. Vamos explicar tudo o que você precisa saber para aproveitar essa oportunidade e planejar a sua viagem para o Japão sem visto. Vamos falar sobre os requisitos, as restrições, as dicas e as vantagens de viajar para o Japão com a isenção de visto. Confira! O que é a isenção de visto de curta permanência para o Japão? A isenção de visto de curta permanência para o Japão é um acordo bilateral entre o Brasil e o Japão, que permite que os cidadãos brasileiros possam entrar no país sem a necessidade de solicitar um visto prévio. O acordo entrou em vigor em 30 de setembro de 23 e tem validade de 3 anos. A isenção de visto vale para viagens de até 90 dias. A isenção de visto abrange as seguintes finalidades: turismo. Se você quer conhecer as belezas, a cultura e a gastronomia do Japão, você pode viajar sem visto e aproveitar as diversas atrações que o país oferece. Negócios. Se você tem reuniões, feiras, congressos ou outros compromissos profissionais no Japão, você pode viajar sem visto e realizar as suas atividades sem problemas. Trânsito. Se você tem uma conexão no Japão e quer aproveitar para conhecer um pouco do país, você pode viajar sem visto e sair do aeroporto sem restrições. Quais são os requisitos para viajar para o Japão sem visto? Para viajar para o Japão sem visto, você precisa cumprir alguns requisitos básicos, que são: ter um passaporte brasileiro válido por pelo menos 6 meses após a data da sua entrada no Japão. Ter uma passagem de ida e volta confirmada, com data de saída dentro do prazo de 90 dias da sua entrada no país. Não ter antecedentes criminais ou estar envolvido em atividades ilegais ou imorais no Japão ou em outros países. Não ter intenção de trabalhar, estudar ou residir no Japão durante a sua viagem. Quais são as restrições para viajar para o Japão sem visto? Apesar da facilidade da isenção de visto, existem algumas restrições que você deve respeitar ao viajar para o Japão sem visto. São elas: você não pode exercer nenhuma atividade remunerada ou lucrativa no Japão durante a sua viagem. Isso inclui trabalhos temporários, freelancers ou voluntários. Você não pode estudar em instituições japonesas durante a sua viagem. Isso inclui cursos de idiomas, intercâmbios ou especializações. Você não pode solicitar uma mudança de status de residência no Japão durante a sua viagem. Isso inclui pedir um visto de trabalho, de estudante ou de cônjuge. Você não pode ultrapassar o prazo de 90 dias da sua estadia no Japão sem a autorização do Ministério da Justiça japonês. Isso pode acarretar em multas, deportação ou proibição de entrada no país. Quais são as dicas para viajar para o Japão sem visto? Se você quer aproveitar ao máximo a sua viagem para o Japão sem visto, confira algumas dicas que podem te ajudar. Planeje o seu roteiro com antecedência, pesquisando os lugares que você quer visitar, os meios de transporte que você vai usar e os custos que você vai ter. Faça um seguro viagem internacional, que cubra eventuais despesas médicas, odontológicas, jurídicas ou de bagagem que você possa ter no Japão. Leve uma cópia impressa da sua passagem de ida e volta, do seu comprovante de recursos financeiros ou da sua carta convite, para apresentar na imigração japonesa se necessário. Respeite as leis, os costumes e a etiqueta japonesa, evitando comportamentos que possam ser considerados ofensivos, desrespeitosos ou ilegais no país. Aproveite a oportunidade de conhecer um país incrível, rico em história, cultura e diversidade, que tem muito a oferecer aos seus visitantes. Quais são as vantagens de viajar para o Japão sem visto?
Viajar para o Japão sem visto tem muitas vantagens, que vão desde a economia de tempo e dinheiro até a flexibilidade e a praticidade. Veja algumas delas. Você não precisa pagar nenhuma taxa para obter o seu visto, nem preencher nenhum formulário ou enviar nenhum documento para o consulado japonês. Você não precisa esperar nenhum prazo para receber o seu visto, nem se preocupar com a validade ou a expiração do mesmo. Você não precisa ter um roteiro fixo ou uma reserva de hospedagem para viajar para o Japão, podendo alterar os seus planos conforme a sua vontade ou necessidade. Você pode viajar para o Japão quantas vezes quiser, desde que respeite o limite de 90 dias por viagem e o intervalo mínimo de 6 meses entre cada entrada no país. Você pode conhecer outros países asiáticos que também têm isenção de visto para os brasileiros, como Tailândia, Singapura, Malásia e Coreia do Sul. Como você pode ver, viajar para o Japão sem visto é uma ótima oportunidade para os brasileiros que querem conhecer esse país maravilhoso. Agora que você já sabe tudo sobre a isenção de visto de curta permanência para o Japão, é só fazer as malas e embarcar nessa aventura. Boa viagem! Aqui no Adventures for Nerds, a nossa missão é explorar o mundo geek sem gastar uma fortuna. Navegue com a gente, explore o universo nerd e economize na jornada. Lembrem-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura. Até a próxima, aventureiros!